Amados, bom dia. Hoje é dia 22 de janeiro do ano da graça de 2026, é quinta-feira também, e vamos continuar a considerar o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, particularmente a partir, e uma expressão do verso 14, que nos tem acompanhado e que esteve na base da nossa reflexão no domingo, quando Paulo expressa desta forma aquilo que era a sua experiência e Deus fala connosco através dele. Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ou seja, o conhecimento que temos de Deus tem que se manifestar na nossa vida e evidenciar como um bom aroma, uma boa fragrância que sai de dentro de nós. E temos feito esta reflexão a partir de um episódio da vida do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 16, quando eles estão em Filipos, este conhecido episódio. E, amados, olhando para este episódio, eu creio que todos concordarão que provavelmente um dos momentos mais difíceis para que a fragrância, o bom aroma do conhecimento de Deus possa se manifestar na nossa vida é quando nós lidamos com injustiças, com injúrias, com sofrimento, particularmente aquele que nos é infligido injustamente. Paulo e Silas, como consequência de terem agido sobre a vida daquela jovem, foram acusados injustamente. Os versículos, a partir do versículo 19 do capítulo 16 de Atos, descrevem que eles foram acusados, foram levados às autoridades, foram chicoteados, foram violentamente espancados e finalmente foram presos lá na prisão de Filipos. Um episódio verdadeiramente incrível. Paulo e Silas estavam a caminho do lugar da oração para terem um tempo de comunhão, de estudo, de oração e de repente, porque agem mais uma vez manifestando o bom aroma, a boa fragrância do conhecimento de Deus sobre a vida daquela jovem, passam por tudo isto. E provavelmente este será o ambiente, a circunstância que nos será mais difícil continuar a manifestar esta fragrância. Claro, podemos lembrar muitos outros momentos, mas esta, sem dúvida nenhuma, é uma circunstância muito difícil. E este episódio que os leva finalmente a serem presos em condições certamente muito difíceis. Eles estavam espancados, o seu corpo estava moído, eles estão presos a um tronco. E diz o versículo 25 que por volta da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Esta é a boa fragrância que sai da vida do apóstolo Paulo e de Silas também, como resultado do conhecimento do seu Deus. Precisamos de perceber que uma boa forma de nós manifestarmos a boa fragrância do conhecimento de Deus é, em circunstâncias como estas, louvar a Deus. Não esquecer quem o nosso Deus é. Não esquecer a quem servem. Não esquecer a principal razão pela qual eles estavam ali, era por serem servos fiéis do Senhor, independentemente de qualquer outra circunstância. Esta é uma boa forma de espalhar a boa fragrância. E nós passamos por situações dessas. E uma boa forma de nós manifestarmos este bom aroma é, no meio destas circunstâncias, termos sempre um coração grato, um coração reconhecido, um coração adorador e um coração focado naquilo que é a razão da nossa vida e de todas as coisas. Também aquela que nos poderá levar a situações tão difíceis como esta que o apóstolo Paulo aqui descreve. Queria terminar hoje ainda considerando um outro aspecto presente neste texto, que acho que é absolutamente essencial para manifestarmos esta boa fragrância do conhecimento de Deus.
Diz o texto que de repente, depois da meia-noite, deste momento em que eles estavam a cantar e a orar, sobreveio um terremoto e sacudiu e mexeu com a prisão, com o edifício, e as portas abriram-se. E soltaram-se, e eles ficaram livres, e com ele todos os presos que ali estavam. Sabemos que eles não fugiram, que eles ficaram lá, porque o texto assim nos diz. Mas eu queria só trazer a nossa reflexão a este aspecto e lembrá-lo mais uma vez. Precisamos mesmo de ter um profundo conhecimento de Deus e manifestar essa fragrância a partir da nossa vida quando, numa situação como esta, percebemos que um terremoto que abre as portas não é para fugir. Porque essa provavelmente era a primeira reação. Ok, Deus libertou-nos desta situação, vamos todos fugir. É preciso ter um conhecimento profundo de Deus e manifestar esse conhecimento num bom aroma da nossa vida, quando percebemos que Paulo e Silas não só não fugiu, como levou a que todos os presos não fugissem, para salvaguardar a vida daquele carcereiro. É preciso ter um profundo e sério conhecimento de Deus. Eu creio que vale a pena pensar nisso, para que em cada momento de circunstâncias da nossa vida, olhando à nossa volta, percebendo que algumas coisas que nos acontecem, a razão pela qual nos está a acontecer, se calhar não é aquela mais evidente, mas é aquela que o Senhor tem preparado para nós experimentarmos. E isso só vai acontecer na nossa intimidade e na nossa dependência e no nosso conhecimento que temos de Deus e como isso se evidencia da nossa vida como uma boa fragrância. Creio que vale a pena pensar nisso, vale a pena orar sobre isso, vale a pena investir neste aspecto tão importante da nossa vida, da nossa caminhada. Um dia muito abençoado para todos, que o Senhor continue a derramar graça e bênção sobre as nossas vidas e, querendo o Senhor, nos encontramos por aí. Até lá, bênçãos do Pai.